Fala concurseiro, concurseira do todo o Brasil. A gente está aqui agora para trazer mais uma dica para você do IBGE. A ideia é que você chegue na prova do IBGE super preparado. A gente iniciou aí uma bateria de questões de raciocínio lógico, a gente vai resolver questões das outras matérias também, mas a gente começa por raciocínio lógico, que muitas vezes é o calo no sapato de muita gente reclama que é difícil, aquela coisa toda, mas vocês vão ver que não tem muito segredo aqui não, tá? Aqui a gente traz a questão e tenta pincelar minimamente a teoria ali, para que você se sinta mais confortável para responder as questões. Eu trouxe aqui um tema importante porque a banca Sebrasp, volta e meia, ela cobra esse tipo de item. Como a prova do IBGE tende a ser uma prova não tão exigente, dado o número de vagas que ela vai oferecer, então a gente trouxe esse tema aqui para hoje, tá, pessoal? É a típica questão que eles vão cobrar a quantidade de linhas da tabela verdade, tá bom? Então isso aqui é uma questão clássica, é uma questão fácil, normalmente é uma questão tranquila de se fazer. O que acontece? Você caiu na Polícia Civil do Maranhão em 2018. Ele traz uma proposição, um textinho pequenininho lá, e aí a partir desse textinho, que é uma proposição, ele vai querer saber quantas linhas tem a tabela verdade, tá? A tabela verdade, pessoal, para quem nunca estudou lá o raciocínio lógico, a tabela verdade você vai ter lá as proposições, você vai ter a proposição composta e você vai conferir ali as possibilidades para aquela proposição, tá? A partir de um conectivo dado, um conectivo que tiver lá. Então você vai ter uma proposição composta lá, e aí essa proposição ela pode a parte 1 da proposição, né, e a parte 2 da proposição, elas serão interligadas por um conectivo ali. Ela pode assumir então o valor verdadeiro e verdadeiro, né? Você pode ter que essas proposições sejam ambas verdadeiras. Você pode ter verdadeiro ou falso. Você pode ter falso e verdadeiro, né? Você pode ter falso, falso, tá? E aí você faz o cruzamento aqui dessas informações de acordo com o conectivo que você tiver. Então pode ser o conectivo ou, pode ser o conectivo e, pode ser o conectivo se então. Então a partir do conectivo que você tiver na sua proposição, você pode conferir os valores da tabela verdade para essa situação. No caso aqui, ó, nós temos uma proposição que ele trouxe para a gente. É uma proposição composta, porque ela apresenta duas informações interligadas por um conectivo aqui, que é o ou. Então ele fala bem assim: a qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui. Então eu sei que aqui é uma proposição P ou P1, e aqui seria uma proposição P2, uma proposição Q, por exemplo. Então ele trouxe duas informações. Ele quer saber quantas linhas terá a tabela verdade para essa situação. Quanto mais proposições você tiver, maior vai ser o número de linhas da sua tabela verdade para fazer esse cruzamento aqui, ó. Então, quanto mais conectivos, maior vai ser o número de linhas da sua tabela verdade, mais complexa ela será. Então, essa proposição aqui, a gente pode representar para a linguagem lógica da seguinte maneira: P, que é a primeira informação, que é a qualidade da educação dos jovens sobe. Isso aqui seria a proposição P, que é a primeira informação. Esse ou aqui, ele é representado na linguagem lógica por aquele símbolo ali. Então, aqui, ó, P ou Q, tá? O Q é a segunda informação, certo? Então, na linguagem lógica, isso poderia ser traduzido assim, para a linguagem simbólica, né? Em termos de símbolo aqui, ela ficaria com essa cara. Então, perceba que nós temos somente duas proposições, mas poderia ser assim, ó, poderia ser P e Q, né? Se então uma outra informação aqui, R. Aí você já tem dois conectivos, então você tem uma proposição a mais, a tabela verdade ela poderia ser maior, né? Dependendo do formato ali e tal. Ela poderia ter uma outra proposição aqui. Então, pessoal, nesse sentido, o exercício aqui, você nem precisa saber muito essas coisas não, só estou situando vocês. Aqui você tem que saber qual é a fórmula para calcular o número de linhas de uma tabela verdade. Então, a fórmula para calcular o número de linhas da tabela verdade, tá? O número de linhas vai ser dado por 2 elevado a n, tá? São múltiplos de 2. Então,
N vai ser o número de proposições simples que eu terei. Então, aqui, ó, proposições simples que nós teremos. Ou seja, cada pedacinho de proposiçãozinha que nós temos dentro daquela proposição grande composta, tá? Então, no caso aqui, ó, essa primeira informação é uma proposição simples. Essa segunda informação é uma proposição simples. As duas juntas, interligadas pelo conectivo, se transformam numa proposição composta. Então, duas simples aqui gera uma composta. Eu poderia ter três simples, dois conectivos, também seria composta. Composta é quando você tem mais de uma simples interligada ali, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma proposição, duas proposições simples. Então, se eu tenho duas proposições simples, o número de linhas aqui vai ser 2 elevado a 2, porque eu tenho duas proposições simples, que é a P e a proposição Q. 2 elevado a 2, pessoal, é 2, tá? Vezes 2, tá? Isso aqui vai dar 4. Então, quer dizer que a minha tabela verdade vai ter 4 linhas. Como é que eu consigo visualizar isto, tá? Eu consigo visualizar essa informação quando eu olho aqui mesmo para o desenho que eu tinha feito inicialmente, ó. Aqui eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Então, de fato, é isso mesmo, ó. Quando eu tenho uma proposição simples com outra proposição simples interligada por um conectivo, eu vou ter uma tabela verdade dessa, que é a tabela verdade padrão, tá? Que é a tabela verdade padrão, que eu vou ter 4 linhas, porque eu vou ter, de certa forma, a gente pode pensar assim, 2 linhas para cada proposição simples, tá? Então, aqui a resposta correta, pessoal, é letra B. Quando vocês pegarem um exercício desse de quantidade de linhas da tabela verdade, basta você conseguir olhar a frase que ele deu, a proposição que ele deu, e contabilizar quantas proposições simples ele trouxe. Então, aqui eu percebi que ele trouxe uma proposição simples, porque aqui tem um conectivo, ó, tem o ou aqui, e eu percebi que do lado de cá nós tínhamos outra proposição simples. Então, isso gera 2 proposições simples e é justamente o que eu precisava aqui, ó, 2 proposições simples para poder calcular a quantidade de linhas da tabela verdade. Aqui ele não está pedindo para você calcular a tabela verdade, ele não está pedindo para que você saiba desenhar a tabela verdade. Não, ele só quer saber quantas linhas terá ou teria se você fosse desenhar, mas ele só está aqui só pedindo esse cálculo mesmo. Então a formulazinha é 2 elevado ao número de proposições simples, tá? SES volta e meia cobra, todo ano cobra mais em várias provas esse tipo de item aqui. Quando ele dificulta mais, ele põe uma frase maior, uma proposição maior, e que às vezes até parece ter 5, 6 proposições simples, só que aquelas informaçõezinhas elas não são tão relevantes. Então, às vezes, você vai ter ali 2 proposições somente, mas a frase é enorme. Aí você tem que ficar de olho, igual nós fizemos naquelas questões anteriores, de observar aquele verbo ali, aquela ação que está mais forte e o que é só complemento daquela primeira informação. Então, às vezes, ele vai tentar te enganar nisso. Ele vai colocar uma frase grandona, sendo que, na verdade, você só tem 2 informações principais, o resto é tudo complemento daquelas informações, então não são consideradas proposições, tá? Então, cuidado com esse tipo de situação. Eu vou trazer questões, depois eu vou trazer questões para vocês também sobre essa situação maior, com a frase maior, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então fica aqui o meu abraço, obrigado por ter ficado até o final aqui comigo, espero estar contribuindo com vocês. Tá aqui mais uma questãozinha então para a gente entender como calcular o número de linhas, da quantidade de linhas da tabela verdade, tá bom? A partir de uma sequência de uma proposição composta. Valeu pessoal, até o próximo vídeo aí.